Olá, bem-vinda ao canal. Eu sou Paula Ferreira e eu estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês minha experiência como mãe. Bem, no início foi bem difícil, eu vi que meu filho tinha dificuldades de aprendizado. Sugestões foram dadas, mas o caminho é longo e doloroso até a chegada de um diagnóstico. Eu cheguei a pensar inicialmente que era preguiça, falta de esforço, descompromisso no momento das atividades, porque a dificuldade era grande, né? Mas, na verdade, eu acabei me dando conta de que eu era mãe de uma criança especial, com dificuldades de aprendizado. Se você está achando interessante esse conteúdo, esse assunto, curte, comenta aí, compartilha com pessoas, assim você vai poder estar ajudando outras pessoas que possam estar passando pela mesma coisa que eu e o meu filho passamos. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas nós podemos alcançar e mais mães e crianças podem ser alcançadas e ajudadas. A escola foi peça fundamental no direcionamento, em específico a professora dele que o acompanhava em sala de aula, porque eu demorava muito para realizar as atividades com ele. Eu tentava várias didáticas e eu sentia que não rendia. Eu escrevia no caderno para ele transcrever, mas não dava. Imprimia as atividades, não rendia. Por fim, nós compramos uma lousa no qual eu escrevia igual era na sala de aula, mas mesmo assim, nada era compreendido por ele. Era nítido a gente ver no rostinho dele que ele não estava compreendendo o que a gente estava passando para ele. Isso, exceto matemática e artes, né? Que sempre foram duas matérias que ele gostava de fazer, né? E outra, a felicidade da criança em fazer uma atividade a qual ela consegue compreender é outra. A disposição, o compromisso, a felicidade no rosto, a gente consegue perceber isso. Quando as atividades eram de matemática e artes, a gente fazia elas rápido, ele rendia bastante, compreendia e tudo fluía bem. Quando eram as demais atividades, era todo um processo doloroso, demorado e sofrido para ele. E para mim também, de ver que ele não conseguia compreender. Ele sempre foi uma criança muito tranquila, muito amorosa, muito carinhosa. Porém, em alguns momentos eu percebia ele inquieto, ansioso, né? Mas muito organizado. E na escola, ele não era diferente. Ele não se socializava com outras crianças, ele vivia no mundinho dele quietinho, brincava com lápis, borracha, caneta, sempre no canto, não participava, não conversava. Se você perguntasse para ele, qual que é o nome do seu coleguinha? Ele não sabia do colega da frente, do lado, ele não sabia nome. No início ele demorou a aprender o nome da professora, porque ela teve toda uma sabedoria de perceber a dificuldade dele, né? Uma coisa muito importante para mim como mãe foi que, como eles têm muita dificuldade na socialização, a professora percebeu e colocou ele na primeira cadeira da frente, na cadeira de frente à mesa dela. Então, o que acontece? Ele começou a ter ela como referência. Então, ele não se socializava com os demais, mas ele começou a pegar uma segurança nela. E com isso, ela foi ajudando e foi percebendo quais eram as dificuldades que ele tinha, porque ele não se socializava com demais, mas como ela estava ali na frente, né, liderando a turma, aos poucos, não é um processo rápido, é um processo que demora, aos poucos ele foi o quê? Ele foi se familiarizando com ela, porque ela teve toda uma sabedoria de pegar ele da terceira cadeira, levar para a primeira, de frente à mesa dele, e tá fazendo amizade com ele, aos poucos ela foi conquistando ele. E o nosso baque maior foi quando ele fez as primeiras avaliações no primeiro bimestre. Quando chegou o boletim dele, foi assim, um arraso pra gente. Porque as únicas matérias que ele não tinha nota vermelha era em artes e matemática. As outras eram muito abaixo da média do que a escola pedia. Na entrega das notas, mais uma vez, esse anjo chamado de professora teve toda uma sabedoria para conversar comigo. Porque para se dar ou receber uma notícia dessa, a pessoa precisa ser sábia, porque não é fácil para a gente ouvir qualquer coisa que se refere ao filho da gente. E ela foi a pessoa certa que usou as palavras adequadas para poder me informar do que eu tinha pela frente a enfrentar, porém não me desesperar.
porque existia um caminho a ser percorrido. Foi quando ela me explicou com carinho, que percebeu as dificuldades dele, né? E que tomou todas as atitudes, levou ele lá pra frente, colocou ele sentado na frente dela, como eu mencionei anteriormente, né? E mesmo assim, ele não rendia, né? Então, o que acontece? Ela me instruiu a procurar uma psicopedagoga para estar me auxiliando nessas dificuldades que ele tinha, porque ela falou assim, olha, eu não sou médica, mas como professora eu percebi que ele tem algumas dificuldades, então faz assim, procura uma psicopedagoga para que ela possa te auxiliar. E assim vai ficar mais fácil e tudo vai se resolver, pode ficar tranquila. Eu fiquei como? Arrasada, porque a gente passa a sentir vários sentimentos simultaneamente ao mesmo tempo. Porque você se sente culpada, você pensa, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Né? Uma sensação de impotência. Por que eu? Por que o meu filho? Aquelas perguntas básicas que é natural do ser humano se fazer diante de um problema, né? Mas depois eu me acalmei, esfriei a cabeça, pensei, falei, não, agora eu preciso estudar, buscar conhecimento, buscar alternativas para ajudar o meu filho e buscar os profissionais, né? Porque isso são coisas que você precisa de um auxílio profissional, né? E os profissionais certos. Aí lembrei, tem uma amiga que ela é coordenadora em um CMEI, onde ele estudou antes de ir para essa escola. Eu falei, vai ser ela, a primeira pessoa que veio à minha cabeça, tipo assim, aquelas coisas de Deus, né? Deus, você tem um problema, mas Deus te direciona para os caminhos certos. Liguei para essa coordenadora, pessoa maravilhosa, falei para ela, olha, tá acontecendo isso com ele, o que eu faço? Eu procuro uma psicopedagoga, você é psicopedagoga? Ela falou assim, olha, eu sou formada para atuar nessa área, mas assim, no momento eu não estou atuando nessa área, eu estou na coordenação aqui de um CMEI, mas eu vou te ajudar. Ela falou assim, nossa, mas ele ficou tanto tempo aqui no CMEI, né, e a gente não conseguiu perceber, né, essas dificuldades dele, porque na verdade, não é uma questão assim, que a criança, ela dá sinais quando ela passa para a parte de alfabetizar mesmo. Quando ela passa a ser alfabetizada mesmo, é onde a gente consegue identificar essas dificuldades, né, em específico, né? Então, ela pegou e falou o quê? Calma, respira fundo que vai dar certo. A primeira coisa que você vai fazer não é procurar uma psicopedagoga. Você vai procurar uma neuropediatra. Essa médica, ela vai te direcionar para tudo que você precisa. Se você precisar de uma psicopedagoga, ela vai te direcionar. Se você precisar de uma fono, que na verdade meu filho já fazia acompanhamento com fono desde 4 anos de idade, porque ele tinha a linguinha muito travada, né? Isso é uma coisa que a gente vai falar mais na frente em outro vídeo, que isso é uma característica mesmo da doença, né, da específica dele. Ele já tinha acompanhamento com fono, então ela falou assim, calma, ela vai te direcionar para tudo que você precisar, fono, psicólogo, não se desespere, vai na neuropediatra, faz a consulta com ela e ela vai te dar os caminhos a você percorrer, que vai dar certo. Assim eu fiz, marquei uma consulta com a neuropediatra, fiz a minha consulta com ela. Gente, não é uma consulta, é uma entrevista. É uma consulta, entrevista com a mãe, no qual você leva a criança, vai junto, que ela já começa a dar aquelas primeiras, perceber, né, observar como que a criança é no momento que está conversando com você. Ela pergunta tudo, é uma ficha de avaliação desde quando você resolveu engravidar, se foi uma gravidez planejada ou não, quando que você ganhou, de quantas semanas, como é que foi a sua gestação, desde quando a criança, você pensou em engravidar, desde quando você engravidou, até os dias que eu estava dentro do consultório dela. Tudo isso é necessário para ela poder solicitar exames e chegar a algum diagnóstico, que na verdade, o diagnóstico ele não é dado por um especialista em específico, é uma bancada que juntos chegam a um denominador comum, é uma junção de fono, neuro, psicólogo, né, e psicopedagoga. Então, assim, é toda uma junção. Então, ela encaminhou os exames para ele realizar, né, encaminhou os acompanhamentos a serem feitos, ele já fazia acompanhamento com a fono, né, e continuou. E assim foi o processo, né, o caminho a seguir, que isso foi só o começo.
E essa avaliação tão minuciosa, ela é necessária porque nós pais, nós mães, né, família, a qual a criança passa a maior parte do tempo, não estamos preparados, não somos especialistas para entender os sinais, porque na verdade eu me dei conta ao conversar com ela que esses sinais, esses sintomas, né, na verdade não são sinais, sintomas, eles são dados há muito tempo, só que como eu não sou especialista, eu não consegui entender, que aquilo dali era um sinal da dificuldade que ele tinha. E com isso, o que acontece? As crianças sofrem, muitas vezes, porque os pais, involuntariamente, sem saber, acabam comparando, porque não sabe que o filho tem dificuldade, né? Acaba não compreendendo. E o maior sofredor de toda essa história é a criança, que tem uma dificuldade a qual ela não sabe, nem os pais sabem que ela tem aquela dificuldade, e por isso é necessário essa consulta e essa avaliação tão detalhada, tá? Mais detalhes eu vou dar para vocês no próximo vídeo, tá? Se vocês gostaram do conteúdo, dá um like, se inscreva no meu canal para estar acompanhando todo esse desenrolar, né, e desenvolvimento do meu filho. Eu vou estar postando um vídeo por semana, tá? Semana que vem tem outro vídeo. E deixe aí os comentários de vocês, vamos trocando experiências para estar junto, ajudando os nossos filhos,